Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um assunto extremamente delicado: a morte, doença grave ou acidente de pessoas próximas à criança. Como lidar com isso de forma a causar menos trauma possível? Para quem não sabe, isso aconteceu comigo. Quando meu filho mais velho tinha 2 anos, eu fui diagnosticada com uma doença grave que exigiu um tratamento bastante severo. E com isso surgiram vários desafios, tanto que os primeiros cursos e formações que eu fiz foi para lidar com essa questão que eu tive em casa. Por quê? Ele tinha 2 anos. Ele não era capaz de entender se a gente explicasse, entender o que estava acontecendo. Mas ele sentiu a mudança. Porque eu sempre fui muito presente, eu sempre trabalhei em casa desde que ele nasceu, eu sempre fiz questão de cuidar dele pessoalmente. No entanto, de um dia para o outro eu não conseguia cuidar nem de mim, que dirá dele. Então foi bastante chocante para ele, assim como foi para mim. E a gente não sabe como lidar com isso. Já é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não consegue focar nossa atenção nisso. Ou as pessoas se desdobram para cuidar da criança, para deixar ela menos traumatizada possível, menos impactada com aquela situação, e muitas vezes acabam se levando ao extremo por causa disso. Então, o que fazer? Quando a gente tem alguma situação muito grave com um dos pais, a criança sente, ela percebe toda a movimentação, porém não adianta a gente chegar e explicar. Olha, muitas vezes não vai adiantar. Olha, mamãe ou papai estão com a doença XYZ, está no hospital ou no médico, ou não sei aonde, pode ser que volte, pode ser que não volte. Não tem como a gente explicar isso para a criança. Só que irão surgir perguntas do tipo: mamãe, o papai vai voltar? Ou então, papai, a mamãe vai voltar para casa? Papai, por que a mamãe está assim? Mamãe, por que o papai está assim? Na medida do possível, é bom manter o contato da criança com aquele parente que não está bem e explicar que, assim como a gente cai, se machuca às vezes, os adultos também passam por essas situações. Também se machucam em caso de acidente, também podem precisar ficar em hospital, ou também ficam doentes, podem precisar dos cuidados do médico, mas isso pode melhorar ou não. Tá, mamãe, mas e se não melhorar? Vamos supor, e se o papai não melhorar? E se o papai não voltar para casa? Você pode começar a ir trabalhando a questão da morte com o seu filho. Explicar para ele que o nosso corpo, às vezes, para de funcionar. Às vezes não, sempre, né, gente? Isso é uma certeza que todos nós temos. A gente só não sabe o dia, graças a Deus. Mas a gente sabe que isso vai acontecer. Então a gente tem que ser sincero, tem que explicar. Olha, algumas coisas fazem o nosso corpo parar de funcionar. E quando isso acontece, a gente não consegue mais ver o papai, a mamãe, o vovô, a vovó como eles são hoje. Mas a gente consegue sentir dentro do nosso coração. E isso é verdade, não importa a sua crença, não importa a sua religião. Porque todos nós somos formados de 50% pai e 50% mãe. Por sua vez, os nossos pais são formados de 50% pai e 50% mãe. Então, nós temos no nosso DNA as nossas gerações passadas. No caso de pais, avós, né? Enfim. Então, não é mentira você dizer para sua criança que ela não vai mais ver o ente querido como nós somos hoje, como pessoa, não vai conseguir abraçar, beijar, tocar, mas que ela pode sentir dentro do coração. E que se ela estiver triste, é normal a gente ficar triste porque a gente sente saudade, a gente pode conversar com essa pessoa dentro do nosso coração, sempre que a gente quiser. E uma coisa muito importante é você não dizer, se você for levar a criança em velório, enterro, esse tipo de coisa, é não dizer que está dormindo. No caso dos pais, é até importante fazer a criança participar disso, para ela entender, para isso ter um fechamento. Porque senão na cabeça dela vai ser assim: poxa, meu pai estava aqui e de repente sumiu, ou então minha mãe estava aqui e de repente sumiu. Então é importante participar desse momento, mas não diga: olha, papai está dormindo, mamãe está dormindo. Não está.
a gente tem que falar a verdade. Porque se a gente fala isso, a criança vai passar a ter medo de dormir. Porque afinal de contas aquela pessoa estava dormindo e não voltou mais. Então como que eu vou dormir? Não posso dormir. Como que eu vou deixar os outros dormirem? Não posso. Então vai criar um distúrbio, vai criar um problema. É sempre importante dizer a verdade. Não precisa ser a verdade nua e crua e trágica, mas a verdade, tá? Nós não podemos prometer que sempre estaremos com os nossos filhos. Isso não é verdade. Nós não sabemos o momento em que partiremos. E é uma promessa que a gente não pode cumprir, então nós não devemos fazer. Nós podemos prometer, enquanto eu estiver aqui, você pode contar comigo. Mas você não pode prometer, eu sempre vou estar do seu lado. Isso eu aprendi na prática, na realidade, porque eu fiquei doente. E eu não sabia se eu ia estar aqui. E um dia eu me peguei pensando em falar isso para o meu filho. E logo me veio esse pensamento, eu não posso prometer isso para ele. Eu não vou prometer isso para ele. Por quê? As crianças levam muito em consideração. E por que eu disse que é importante, em caso de pai e mãe, até levar no velório e fazer esse fechamento? Porque lembra o que eu sempre falo? Que não é como as coisas acontecem, é como a criança entende o que aconteceu? Então, muitas vezes a criança se sente culpada quando um dos pais some de cena, seja por separação, seja por morte, seja qual for o motivo. E aí a criança vai carregar essa culpa com ela para a vida adulta, até que ela consiga elaborar esse fato e entender que ela não teve culpa. O papai ou a mamãe não morreram por sua causa. Você não tem culpa. E assim, papai do céu não é um bicho malvado que levou o papai embora ou a mamãe. Isso faz parte da vida. Todos nós vamos passar por isso. É natural. A gente é que se apavora com essa questão morte e não sabe lidar com isso perante os outros. Que dirá com os nossos filhos. Quando eu fiquei doente, o meu maior medo era deixar meu filho órfão de mãe. E eu só fui me dar conta disso anos depois. E o pior, meu filho desenvolveu pânico. É por isso que eu fiz tantos cursos e fui atrás de tanta informação para conseguir lidar com uma situação que eu tinha em casa. Só que eu só percebi que ele estava com pânico anos e anos depois. Porque, como eu já disse, a gente está no meio do furacão, a gente não consegue malemar cuidar da gente, a gente não tem como olhar a situação ao redor, por mais que sejam os nossos filhos. Então perceba, se você aí passou por alguma situação assim, de perda na família, de algum parente próximo, ou doença, ou acidente, alguma coisa assim, perceba o seu filho. Não só no momento que aquilo está acontecendo, mas depois. E se começarem a aparecer muitos medos, medo de dormir, medo do escuro, medo de chuva, medo de barulho, ou o que quer que seja, acenda o sinalzinho de alerta, se isso não é síndrome do pânico. Procure ajuda especializada para cuidar do seu filho. Eu tive que fazer isso. E hoje a gente está tendo ótimos resultados.